Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tato Paulino. Hoje nós estaremos falando sobre um fato que aconteceu no início da igreja cristã. Está lá em Atos capítulo 5, que fala sobre o casal Ananias e Safira. Alguns já devem ter ouvido ou lido essa história sobre um casal que ela tinha um terreno, vendeu esse terreno, só que ela deu parte do dinheiro à igreja, mas disse que havia dado todo o dinheiro. Então nós vamos ver nessa história hoje o que isso pode ensinar a nós, igreja do século 21. Será que temos a aprender com esse fato ocorrido? Bom, essa história começa ali quando a igreja estava nos seus primórdios, em que, na verdade, entre eles, a Bíblia diz, Atos nos diz que não havia necessitados, que os que possuíam terras ou casas vendia e levava esse dinheiro para que os apóstolos repartissem com os que não tinham. Então era uma igreja bem unida nesse sentido. E o capítulo 4 de Atos, no seu final, está com um homem chamado José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, chamado também de Filho da Consolação. Ele vendeu um campo que possuía e deu todo o seu dinheiro aos apóstolos. Então, o capítulo 5 começa da seguinte maneira: havia, porém, por que havia, porém? Apesar desse homem que vendeu o seu terreno, deu todo o dinheiro aos apóstolos, apesar daqueles irmãos que se ajudavam uns aos outros, havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Aqui eu já estou lendo a partir do capítulo 5. Então vejam bem, que interessante. Ele, com a aprovação da esposa, então ali já houve um conluio entre eles, eles já haviam combinado que venderiam um terreno, levariam apenas uma parte do dinheiro, mas iriam dizer que levaram tudo. Porque afinal, se eles fizessem isso, eles iam ser bem vistos pela igreja, iam ser vistos como pessoas piedosas, que realmente queriam ver a igreja andar. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Agora imagina como ficou a cabeça de Ananias nessa hora. Você mentiu para o Espírito quando guardou a parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Ananias, meu irmão, por que você fez isso? A propriedade era sua, o terreno era seu. Se você quisesse vender, você vendia, senão não precisava. E tem mais, já que você vendeu, você não precisava trazer dinheiro nenhum aqui. Se você quisesse trazer um tanto, metade ou um quarto desse dinheiro, você trouxesse e falasse: olha, está aqui uma parte do terreno. Você não precisava mentir. Para que isso? Mentir para Deus. Você não mentiu para mim, você não mentiu para os outros homens, você mentiu para Deus. Então não havia necessidade. O que Pedro está falando aqui, nós não fizemos nenhum esquema aqui de você trazer e Deus te dar em dobro. Aqui não houve nenhuma reunião dos 318 ou nada parecido. Aqui simplesmente você dava de coração, somente isso. Mas continuando a história. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Prestem atenção nessa palavra que vai ser dita agora. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Ele morreu na hora. E depois de 3 horas aparece a sua esposa Safira. E Pedro diz a ela: foi esse valor que você e o seu marido receberam do terreno, esse que vocês deram? E ela respondeu: sim, foi esse o valor. Pedro novamente. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar
conspiração, hein? Para pôr à prova o Espírito do Senhor. Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali perto da porta e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Prestem atenção, vai repetir uma frase aqui. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e todos os que souberam desse acontecimento. Hoje nós vamos destacar essa frase que foi repetida 2 vezes. Grande temor. E o primeiro grande temor aqui, que está no versículo 5, que diz: um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido, quer dizer que se apoderou não só com os da igreja, mas com os de fora da igreja. Então aquelas pessoas que viram aquilo acontecer, o temor veio sobre elas e elas perceberam que a igreja era coisa séria, que participar do corpo de Cristo não era brincadeira, que ali se tratava o pecado como deveria ser tratado. Ela não era mais uma instituição ou mais uma seita que estava surgindo, como a dos fariseus, a dos saduceus. Não, ali a coisa era séria. Ali era Deus quem tratava com as pessoas. Ali Deus conhecia o coração de cada um. Ali não adiantava tentar enganar os homens, porque a Deus ninguém enganaria. Então as pessoas não se juntavam à igreja de qualquer maneira, a menos que fossem sinceras em seu propósito. Sim, eu quero servir ao Senhor nesse local, nessa igreja, e estou ciente de que preciso mudar, preciso tratar desse pecado que eu ainda faço e sei que Deus vai tratar dele. Se a pessoa não tivesse esse conceito de que ali era um lugar sério, em que o pecado deveria ser tratado, ela já nem entrava, porque ela viu o que aconteceu com Ananias e Safira. E um outro temor que aconteceu está no versículo 11. Um grande temor se apoderou de toda a igreja. Esse acontecimento com o casal mostrou aos membros da igreja que ali não deveria haver lugar para a hipocrisia, onde as pessoas fingem ser o que não são, como se fosse em um teatro. O interessante é que a palavra hipócrita, ela vem de uma palavra grega que significa aquelas 2 máscaras que se usavam nos teatros gregos, que uma estava com a carinha de feliz e a outra estava com a carinha de triste. Ou seja, a pessoa colocava aquela máscara e nem sempre o que estava na máscara era o que ela sentia por dentro, era o que ela realmente era. Então ali na igreja, os membros entenderam que não deveria ali ser um lugar de orgulho, para que os egos fossem inflados, onde um quer aparecer mais que o outro, onde um quer parecer mais importante, mais piedoso e mais santo que o outro para obter mais respeito. E era exatamente isso o que Ananias e Safira queriam. Eles fingiam uma coisa que não eram, só para parecer mais santos, mais piedosos e obter mais respeito daqueles que estavam ao redor. Mas depois que aconteceu isso aqui, depois que aconteceu essa morte, essa disciplina do próprio Deus, será que isso fez com que a entrada de pessoas para a igreja diminuísse? Será que isso fez com que pessoas saíssem? Pelo contrário, olha o que diz o capítulo 5 de Atos, versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Logo após ter esse acontecimento, Deus continuou fazendo maravilhas na sua igreja, depois do pecado tratado. E olha o versículo 14. E cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Então, olha que interessante. Essa questão de disciplinar, de falar a verdade na igreja, de enfrentar o pecado como ele deve ser enfrentado,
não diminuiu os membros da igreja, pelo contrário, as pessoas iam porque queriam aprender da verdade, porque queriam ser santificadas diante do Senhor. Mas e hoje? Como será, em pleno século XXI, que as pessoas tratam com esse caso de temor à igreja? Por exemplo, os de fora da igreja. Será que eles veem a igreja hoje com temor e respeito? O que a igreja tem mostrado para esses que são de fora? A igreja tem mostrado para os que são de fora reverência e temor a Deus? Ou é apenas um lugar legal para se ir no final de semana, para encontrar uns amigos, para se ouvir um louvor, para se ouvir uma boa palavra e falar que Deus te ama, que você é tudo, que você é importante para Deus, mas não tratar do seu pecado, não tratar daquilo que te afasta de Deus? Será que essas pessoas que estão de fora observam uma igreja que luta contra o pecado ou uma igreja que acha que o que é importante é agradar as pessoas para não perderem seus membros? E aí? Como será que a igreja tem se mostrado para essas pessoas? Como será que essas pessoas têm visto a igreja? Será que têm visto a igreja com temor? E os que são de dentro? Eles sabem da responsabilidade que têm de ser igreja do Senhor? E há neles um temor devido a Deus e a sua doutrina? Isso agora com os que estão dentro da igreja. Ou esses que estão dentro da igreja são como Ananias e Safira, que pensam estar num teatro e vestem sua máscara de religiosidade para parecer mais santo, para parecer mais fiel a Deus, apenas para alimentar seu ego e se mostrarem melhores que os outros irmãos. Será que ainda existe isso na nossa igreja em pleno século XXI? E os líderes? Será que eles entendem a seriedade e a responsabilidade de estar à frente de uma igreja, de estar no comando daquilo que a Bíblia chama de corpo de Cristo? Será que, como eu disse, quando retratava com os de fora, que eles, como foi feito aqui com Ananias, eles lutam contra o pecado? Eles doutrinam para que as pessoas entendam que devem andar em santidade de vida? Ou evitam falar do pecado e do inferno, como eu já disse antes, para não perder os membros da igreja e para que seus dízimos e ofertas não diminuem? Será que há esse temor em realmente se falar da verdade na igreja? Fica essa pergunta nesse vídeo de hoje. O que vocês acham? Há temor com os de fora para a igreja? Há temor com os membros da igreja para a igreja de Cristo de que elas fazem parte? Vou deixar essa pergunta para vocês pensarem e estudarem mais sobre o assunto. Amém? Irmãos, como eu disse no começo, se gostarem do vídeo, deixem seu like. Se não se inscreveram ainda, se inscrevam no canal e acionem o sininho para receber novos vídeos do canal Tato Paulino. Deus os abençoe.